O que pouca gente está falando sobre carros elétricos usados não é só a autonomia, não é só o preço. É o que pode acontecer quando a garantia acaba e ninguém prepara você para isso. Porque, enquanto a eletrificação vira mantra e buzz tecnológico, existe um lado prático e econômico que muitos compradores ignoram até pagar a conta. E hoje vamos colocar dados reais sobre a mesa, desconstruir mitos e responder: vale a pena comprar um elétrico usado fora da garantia? Então, vamos nessa. Vocês sabem que o mercado de usados está crescendo, mas o risco também cresce junto. O mercado brasileiro de elétricos usados ainda é pequeno, mas já começa a ganhar um ritmo. Modelos como BYD Dolphin, GWM Hora 03, Renault Kwid E-Tech, Jaque EJS1, cada vez mais aparecendo nos classificados. E já há uma fase clara em que a bateria e a manutenção pesam mais na decisão de compra do que a autonomia ou dados de IPVA. Então isso é importante. O mercado usado não é mais um fenômeno distante. Ele já está batendo na nossa porta. E a discussão mudou de quanto anda e quanto custa para carregar, para agora, quanto vou pagar quando a garantia acabar. Então vamos entender, carros elétricos quebram menos, mas quando quebram pode doer no bolso. Então, antes de pular para a pior parte, vamos clarear um ponto que muita gente esquece: dados de confiabilidade de mercados maduros, como os compilados anualmente pelo ADAC, maior clube automobilístico da Alemanha, e mostram que carros elétricos têm menos falhas do que carros a combustão. Em números reais, elétricos registrados tiveram cerca de 4,2 panes por 1.000 veículos e por ano, contra 10,4 de veículos a gasolina ou diesel lá por ano. Ou seja, no geral, EVs quebram menos do que carros a combustão de idade equivalente, pelo menos na média de panes que imobilizam o veículo na estrada. Isso desmonta um dos maiores medos antigos, que o elétrico daria problema o tempo todo. Mas precisamos entender qual tipo de falha, né? O que assusta o comprador? Então aqui está o diferencial. A estatística mostra menos panes, sim, mas entre as falhas que ocorrem, a distribuição não é a mesma de um carro a combustão. Nos elétricos, uma boa fatia das panes registradas em assistência envolve componentes eletrônicos de potência, que são os inversores, conversores lá na frente, tá? Módulos de gerenciamento de energia e outras peças de tração elétrica que simplesmente não existem nos carros a gasolina. Então, esses componentes não são baratos. Eles não desgastam também como um filtro de ar ou uma embreagem. Eles duram muito, tá? Mas quando falham, muitas vezes não há um reparo simples. A troca recorre a peças caras, cujo custo pode representar uma fração significativa do valor total do carro. Então é aí que a conversa muda, né? Elétrico é barato? Elétrico pode custar caro quando a bateria também acaba? E olha que nós não estamos falando de bateria, nós estamos falando dos componentes eletrônicos que conversam com o carro. Então acaba entrando um outro dado, né? O período de garantia, ela é crucial. O mercado de usado ainda passa por ele. Na maioria dos elétricos modernos, a garantia da bateria e de vários sistemas relacionados costumam durar em torno de 8 anos ou algo próximo desse intervalo. E isso também é um time em que muitos carros começam a ser vendidos no mercado de usados. Muita gente fica com o carro 2 anos, 3 anos, e esse carro ainda tem 5 anos de garantia. Então, enquanto o carro ainda está nessa garantia, o risco financeiro é praticamente nulo. Se algo importante falhar, a montadora tem que cobrir. É simples assim. Mas e aí? Fora dessa garantia? Então, vai entrar uma matemática da dor no bolso. E como boa parte dos compradores de usados herda carros cuja garantia sobre sistemas de carros já acabou ou está perto disso, surge uma pergunta que ninguém quer responder. E agora? Sim, existe um risco financeiro, ele é real, mesmo que a falha seja raríssima. E aqui está uma nuance que poucos abordam corretamente. Os dados de confiabilidade mostram que falhas graves não são comuns em elétricos fora da garantia, pelo menos segundo estatísticas de mercados europeus maduros. Ou seja, isso não é fácil de acontecer, é muito raro.
Mas isso não elimina esse problema, porque quando o evento raro e raríssimo ocorre, tipo um módulo de alto custo ou uma falha de inversor, o impacto financeiro é grande e no Brasil se torna ainda pior. Mercado de peças por aqui não existe nem paralelo, quanto mais engatinhar nesse assunto. Não existem muitas opções de módulos recondicionados, oficinas especializadas ou alternativas fáceis de reparo. Então a dependência é alta ainda da concessionária. As oficinas autorizadas em exclusividade em diagnóstico e peças para sistemas de alta voltagem. E isso acaba pesando no preço, porque essas autorizadas demandam da concessionária. Então, alta proporção do valor do carro envolvido nisso, componentes caros que podem representar uma fatia relevante do preço total do veículo, especialmente quando esse elétrico está desvalorizado no mercado. Ou seja, uma probabilidade de falha é baixíssima, mas o custo, quando ela acontece, pode ser proporcionalmente alto. Um outro tópico aqui importante, a desvalorização do mercado desse carro. Carros elétricos também enfrentam esse fenômeno, desvalorização acentuada. Estudos e dados mostram que muitos elétricos perdem valor de forma mais rápida do que carros a combustão e equivalentes nos primeiros anos de vida. Depois ele estabiliza o valor de mercado, tá ok? O usado já começa então mais barato, então atrai uma pessoa para comprar, mas o impacto financeiro de uma falha fora da garantia pode ser maior do que o benefício da compra em si. E isso é um alerta fundamental para quem pensa em comprar um elétrico usado apenas pelo preço baixo. Temos que ter confiabilidade naquela marca de mercado. E é isso que eu estou tentando passar para vocês. Mas e aí, o vídeo está passando para mim, então não devo comprar um elétrico usado fora da garantia? Tá, essa é uma pergunta que todo mundo acaba fazendo e é o que eu estou passando. E a resposta não é simples, porque depende de perfil de uso, tolerância também dessa pessoa a risco. Mas calma, vou simplificar para vocês. Comprar um elétrico usado fora da garantia pode sim ser uma boa jogada, mas se o histórico de manutenção desse veículo for impecável e documentado, a bateria e sistemas principais ainda tiverem boa saúde, consultada por scanner, o preço da compra compensar potencial risco financeiro e você ter acesso às oficinas especializadas ou alternativa de reparo na sua região. Agora, pode ser um problema se a garantia já expirou, sem histórico ainda pior de revisões desse carro. Ninguém quis saber do carro. O preço dele também não reflete um desgaste real desse veículo. E você ficar sem oficinas exclusivas ou concessionárias de reparos na sua área. Então isso vai se tornar um elefante branco. E tem muita gente que mora longe. O Brasil é muito enorme, mora longe das capitais e às vezes só tem uma oficina por estado. Jaque é um bom exemplo disso. Então o medo da falha de bateria é um mito histórico que começou quando os primeiros elétricos chegaram ao mercado. Então nós estamos vendo que a bateria não é mais um problema disso, e sim os componentes eletrônicos do carro. Muitas vezes a bateria acaba depois do que o carro acaba. Então os números mostram isso. A realidade econômica do Brasil é outra coisa, onde peças caras, um mercado de usados ainda em formação, está coexistindo. Então cria um novo tipo de risco. O risco do financeiro do evento raro, do evento raríssimo. Então é por isso que uma decisão tão importante quanto comprar um carro elétrico usado não pode ser feita olhando só para o preço, olhando também por aquela vontade do, pô, sou comprador emocionado, adoro aquele carro ali, quero comprar. Não, temos que olhar saúde da bateria, o SOH, sempre mostro vídeos falando sobre isso, vocês sabem disso. Histórico real de revisões desse carro, estrutura de oficinas, potencial custo de reparo fora da garantia. Eu compraria um carro usado? Sim, sem problema nenhum. Modelos consolidados como o Dolphin, já fiz vídeo sobre isso. Ele é uma boa pegada. Então vamos entender o que realmente importa. Elétricos usados não são uma furada automática. Eles podem ser excelentes negócios. Estou afirmando no final do vídeo para vocês. Especialmente modelos com garantia robusta, histórico limpo, tá? E confiabilidade de mercado. Tá? Então estou dando um bom exemplo aqui. Dolphin Mini, Dolphin GS. Mas comprar um elétrico usado fora da garantia, sem essa análise profunda que eu estou passando para vocês, é um risco que pode ser financeiro para quem está comprando. Esse risco não está na frequência de panes. Isso não acontece toda hora, quase com nenhum modelo.
mas o custo, se ocorrer, vai ser grande. Então, qual a melhor estratégia? Entre no mercado com cuidado, entenda bem o estado do carro, pense não só pelo esse preço, mas no valor total ao longo do tempo e no que pode acontecer quando a garantia não estiver ali para te proteger. Vou ser mais distante, eu tive um Jaque EJS1. Quando eu comprei, a garantia era ilimitada por 5 anos, sem quilometragem. Mal eu comprei, em menos de 6 meses, essa montadora, não é nem montadora, né? Essa importadora, mudou as regras do jogo e passou a oferecer 5 anos ou 100 mil quilômetros rodados. Para quem é motorista de aplicativo, isso aí é um pior pesadelo para quem comprou, tá? Fazia parte de um pacote. E outra coisa, tá? Tem muita gente na justiça e a Jaque está empurrando com a barriga muitos desses problemas que ela criou. Ela foi e mudou a garantia do nada. Então são empresas que, de repente, tem que tomar cuidado. Carro com 100 mil, carro elétrico com 100 mil rodados, é uma coisa muito fácil. Rodam rápido. Tomem cuidado com esses carros milagrosos que tem 3 anos de uso, 5 anos de uso, e está escrito lá no portal de venda de carro, lá na marca, dizendo que ele só tem 15 mil quilômetros rodados. Desconfiem, né? Acho que ninguém aqui é tão bobo assim, ingênuo, para ver se alguém deu um tapa no odômetro, que é possível. O Brasil aqui não é para amador, entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado quando forem comprar. Eu já vi muitos inscritos, amigos também, conhecidos, que conversam comigo, perguntando, pô, é uma boa eu comprar um Jaque EJS1 tem só 5 mil rodados? Eu falei, que ano é esse carro? Ah, 2022. Eu falo, cara, eu acho meio difícil, só se era um senhor de idade que só usava o carro, eventualmente, para ir no mercado comprar, fazer compras. Vocês têm o real histórico desse vendedor? Pode ser uma boa achada. Ah, não, é na concessionária. Eu falei, meu amigo, então esquece. Ou então, que vocês façam aquelas consultorias pagas, né, para investigar o carro, como De Olho no Carro e outras mais que tem por aí, que possa ver um histórico real, se teve sinistro, se teve roubo com aquele carro. Investiguem o carro antes de fazer qualquer negócio, ok? A meta do canal aqui é essa, tentar explicar para vocês o melhor caminho a ser adotado. Carro elétrico é muito bom, dá muito menos pane que um carro a combustão, pode ter certeza disso. Tá? Praticamente você não faz nada. É uma geladeira que você tem na sua casa que só fica na tomada ali por anos. Carro elétrico é a mesma coisa, só vai consumir pneu, talvez um amortecedor, e se você tiver muito cuidado, nem isso. Tá? Ao longo dos meus carros aqui que eu tive aqui, até hoje eu nunca troquei suspensão do carro. Em nenhum deles. O Jaque ficou comigo quase 4 anos e não troquei suspensão. Não tive problema de balança, de boost nem nada. É um carro com pouca assistência técnica, mas eu tive cuidado com ele. Então, se você tiver cuidado, o carro vai durar bastante. Você pode comprar carros bons, eles duram bastante. Duram muito mesmo. Até você acabar trocando de carro, sem nenhuma intervenção, tá ok? Espero que tenha ajudado vocês aqui, que o canal seja interessante, tá ok? Não esqueçam de clicar aí na inscrição, o hype, que é importantíssimo. Portal de afiliados aí, que tem muitas peças e acessórios. Caso você queira dar uma ajuda no canal, só clicar aí embaixo, tá? Que ajuda a manter viva aqui a chama da mobilidade elétrica. E vou deixar também 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Dá uma clicada aqui, ó, aumenta bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.